Opa, bom, se você achava que Os Simpsons, Futurama e Desencanto eram só 3 séries aleatórias criadas pelo mesmo cara, é porque você não sabe o que tem por trás de tudo isso. Hoje eu vou te mostrar o quebra-cabeça que une essas 3 animações num único universo. E não é só com easter eggs não, tá? Tô falando de cronologia real, viagem no tempo, colapso de civilização e até um multiverso cheio de realidades alternativas. E sim, tudo isso aqui nasce da mente de um cara só. Matt é o criador de Os Simpsons, mas ele também foi o responsável por dar vida a Futurama e mais recentemente a Desencanto. 3 séries que à primeira vista não parecem ter muita coisa em comum. Uma é basicamente uma comédia de família situada no presente, a outra é um sci-fi total perto dos anos 3000 e a terceira é uma aventura medieval no mundo de fantasia. Mas e se eu te disser que essas 3 histórias estão completamente conectadas umas na outra? Que elas formam uma linha do tempo contínua, onde Os Simpsons representam o nosso presente, Futurama mostra um possível futuro e Desencanto é o que vem depois de dar tudo errado. Loucura, né? Bem, é isso que nós vamos investigar no vídeo de hoje. Mas para entender como tudo começou, a gente precisa voltar lá para a década de 90, quando Os Simpsons já era um fenômeno e Futurama ainda era só um projeto. As primeiras conexões entre essas 2 séries começaram de forma sutil, tipo, bem escondidas mesmo. Em alguns episódios dos Simpsons, a galera começou a colocar referências visuais a Futurama, e quando Futurama estreou, o jogo virou. A nova série também fazia piadas com Os Simpsons. Era como se uma fosse fã da outra, entende? Ou como se ambas fossem séries de TV dentro do universo da outra. E de fato, por um bom tempo, essa foi a regra. Eles seguiram dessa forma. Em Os Simpsons, Futurama era só um programa de TV, e em Futurama, Os Simpsons também eram só um programa do passado. Eles viviam trocando easter eggs entre episódios, filmes e muito mais. Por exemplo, no episódio dos Simpsons em que Milhouse encontra Matt numa convenção e pede para ele autografar uma action figure do Bender, como se Futurama fosse só uma obra fictícia dentro daquele universo. Ou até mesmo em um episódio de Futurama, onde Fry, Lila e Bender encontram uma pilha gigante de bonecos do Bart Simpson num planeta abandonado. Eles seguiram dessa forma por um bom tempo, por vários anos na verdade, até que veio o ponto da virada. Em 2014, os 2 mundos se colidiram de uma vez só em Simpsorama, um crossover oficial que foi ao ar na 26ª temporada dos Simpsons. E mano, esse episódio esconde muita coisa e mudou completamente o rumo do universo. Pela primeira vez, a gente vê Bender aparecendo dentro de Springfield, vindo do futuro com a missão de matar o Homer Simpson. Isso mesmo. Segundo o professor, o DNA do Homer foi responsável por uma catástrofe genética no futuro, e a única solução era acabar com ele antes dessa merda toda acontecer. Mas como sempre, tudo sai do controle, né? Nós estamos falando de Simpsons e Futurama, e Homer e Bender acabam virando bons amigos. Acontece muita coisa aqui, tem uma piada com a Maggie, participação do Fry, e no final, ninguém é eliminado. Bender, inclusive, decide ficar no século 21 e se desligar, pedindo para ser acordado daqui 1000 anos. E você sabe muito bem onde ele foi guardado, né? Acho que você já viu isso antes. Exatamente no porão dos Simpsons. Sim, o mesmo porão que tem uma máquina de lavar, e agora, corpo desligado do Bender, esperando passar os próximos 1000 anos. E não, isso aqui não é filler, não é só encheção de linguiça. O próprio Al Jean, produtor da série, confirmou que Simpsorama é canônico, que ele faz parte do universo de ambos. Ou seja, a partir de 2014 se tornou oficial. Os Simpsons e Futurama dividem a mesma linha do tempo. Tá, eu sei que você já entendeu essa parte, eles dividem o mesmo universo, mas a parada fica ainda mais bizarra e muito mais interessante, eu acho, quando entra uma cena da máquina do tempo que só vai pra frente. E isso aqui acontece em um dos melhores episódios do Futurama, na minha opinião, o atraso do Fry. Nele, o professor constrói uma máquina do tempo que só pode ir pro futuro, sem botão de voltar, sem reverso, só pra frente. A ideia era simples, eles estavam testando a máquina e queriam pular só alguns minutos no tempo, mas como sempre, tudo sai errado, né? Fry, Bender e o professor acabam avançando milhares e milhares de anos no futuro, testemunhando o fim da civilização humana, o surgimento de novas raças, o colapso do império e eventualmente o próprio fim do universo. E aí vem um ponto-chave. Durante essa jornada temporal, o mundo passa por uma era medieval. São poucos segundos de tela. As cidades tecnológicas desmoronaram, a ciência virou uma superstição e a sociedade regrediu até um estado basicamente primitivo, virando um reinado com reis, castelos, bruxas e criaturas mágicas. Agora, me diz uma coisa, isso aqui soa familiar pra você? Bem, se soar é porque esse período se encaixa perfeitamente com o mundo de Desencanto, a série medieval criada por Matt em 2018, que acompanhava as aventuras da Princesa Bean, do Demônio Lúcio e do Elfo no reino de Dreamland. A conexão entre as séries não acaba sendo só visual não, tá? No final da primeira temporada de Desencanto, a gente vê o Rei Zog observando uma bola de cristal junto com Lucy. Nela aparecem flashes de vários eventos do passado, e por apenas um segundo surge a imagem da máquina do tempo de Futurama, com Fry, Bender e o professor. É rápido, tipo, piscou, perdeu, mas tá ali, é real. Isso confirma que durante aquela viagem
viagem maluca no tempo do episódio de Futurama, eles passaram de fato por Dreamland. Eles realmente atravessaram o universo de Desencanto, o que quer dizer que aquilo não era passado, é o futuro. E isso muda tudo. Significa que a linha do tempo das 3 séries não é Desencanto, Os Simpsons, Futurama, como muita gente pensava. É o contrário, é Simpsons, Futurama e Desencanto. Depois do avanço máximo da tecnologia em Futurama, o mundo entrou em colapso, isso muitos e muitos anos à frente, tá? E desse colapso surgiu Dreamland, um futuro tão distante que parece até mesmo ser o passado, mas não é. E essa teoria se fortalece ainda mais no fim do episódio O Atraso de Fry. Lá, os personagens chegam até o fim dos tempos, veem o universo acabar e presenciam o Big Bang acontecer de novo, criando basicamente um loop temporal, onde o universo se reinicia e eles voltam exatamente ao ponto onde saíram. Ou seja, o universo de Matt não tem fim, é um ciclo. Ele nasce, evolui, entra em colapso, renasce e tudo se repete. E dentro desse ciclo, o Desencanto é o momento em que a humanidade tenta se reorganizar, mas sem se lembrar da tecnologia de Futurama, sem saber do passado dos Simpsons. Eles achavam que viviam em um mundo mágico, mas no fundo tudo isso é só o eco de uma era esquecida. Mas calma, não para por aí, tá? Na 11ª temporada de Futurama, lançada em 2023, essa teoria foi confirmada, e além do mais, foi expandida. No episódio Eu Sei Que Você Fez no Próximo Natal, o professor cria uma nova versão da sua máquina do tempo, e dessa vez ela pode voltar ao passado. Ele usa a tal máquina, mas acaba viajando por todo o tempo de volta, vendo basicamente todas as eras antigas antes de Futurama. E mais uma vez, surpreendentemente, surge Dreamland lá. De novo, aquele mesmo reino medieval fantástico. Ou seja, a conexão não foi só um detalhe visual qualquer feito lá em 2018, ela foi repetida em 2023. Isso mostra que Desencanto realmente é parte do ciclo do universo, não sendo só uma referência divertida que eles quiseram colocar ali. E agora, com a confirmação do multiverso no episódio final da 12ª temporada de Futurama, que a gente vai explorar um pouquinho mais pra frente, o negócio fica ainda mais doido. Não só essas séries compartilham ao mesmo tempo, como também compartilham realidades alternativas, o que acaba sendo bem comum tanto em Futurama e Os Simpsons. O que começou com uma piadazinha interna entre as séries virou um sistema completo de linhas temporais, universos paralelos e ciclos infinitos. Se até aqui você achava que isso aqui era só uma linha do tempo bem construída, que seguia um caminho único, então se prepara, porque a gente vai entrar no nível acima, o mar multiversal de Futurama. Sim, isso existe, e muda completamente a forma de a gente entender Os Simpsons, Futurama e Desencanto. No último episódio da 12ª temporada de Futurama, lançada agora em 2025, a nave Planet Express é destruída e seus pedaços são levados para uma área do espaço conhecida como Sea of Infinite Universes, ou em bom português, o Mar do Multiverso. Lá no meio dos destroços e ecos das outras realidades, Fry começa a ter visões de diferentes versões de si mesmo, de vidas que ele nunca viveu, de finais que ele nunca teve, tipo basicamente um glitch da Matrix, só que pior, uma sensação muito pior. E é nesse momento em que a série deixa bem claro, não existe só uma versão desse personagem. E é nesse ponto que Futurama literalmente confirma o que a gente queria. O multiverso está em jogo, de fato, e eles são só mais uma engrenagem em todo esse sistema. Agora vem o detalhe que conecta Desencanto de novo. Durante essas visões e essas transições entre realidades, por alguns segundos o universo de Dreamland aparece mais uma vez. Claramente, essa aqui era a mesma paisagem, o mesmo estilo de arte, os mesmos personagens, só que agora num mar de realidades alternativas. Ou seja, Desencanto pode ser sim os possíveis futuros de universo de Futurama, a gente já tinha confirmado isso, mas também pode ser uma realidade paralela que se ramificou a partir de um ponto de ruptura. Talvez de quando Bender causou a queda de Nova York, talvez de alguma alteração temporal do professor, ou talvez de alguma decisão que nós nem ainda vimos acontecer. E lembra lá no começo do vídeo que a gente falou que Futurama era só uma série dentro dos Simpsons e vice-versa? Então, isso pode encaixar de alguma forma agora também, já que nós sabemos dessa informação dos multiversos. No multiverso, basicamente pode existir uma realidade onde os Simpsons são reais e Futurama é apenas um programa de TV dentro de seu universo. Mas também pode existir outra onde Futurama é real e os Simpsons são só uma lembrança pop do passado. Ou ainda outra onde ambos coexistem dentro do mesmo universo físico. É como se cada piada, cada easter egg, cada participação especial tivesse acontecido em uma das várias ramificações do multiverso. E é por isso que no universo de Matt tudo é verdade e tudo é mentira ao mesmo tempo. Futurama é presente, é passado, é futuro. Os Simpsons são sitcom, mas também são sci-fi. E Desencanto é magia, mas também é consequência tecnológica. Cara, é muita coisa. A gente pode até tentar montar uma linha do tempo fixa, mas depois da 12ª temporada de Futurama, a gente sabe, existe mais de uma. E todas podem ser validadas, todas podem ser verdadeiras. Mas e agora? Pra que eu fiz esse vídeo todo? Qual é a linha do tempo oficial? Bem, o próprio Matt nunca confirmou nada, tá? Ele sempre aparece nas 3 séries como personagem, como se fosse um observador acima de tudo. Basicamente um deus que ri das regras que criou e quebra-as quando quiser. Mas com tudo que a gente mostrou aqui, a estrutura mais coerente parece ser: os Simpsons representam o presente, uma tecnologia limitada, um mundo semelhante ao nosso. Futurama é o futuro, né?
né? O nome já diz. Ano 3000, tecnologia bem avançada, sociedade reorganizada, e Desencanto é um futuro ainda mais longe, com uma espécie de civilização colapsada, retornando à sua era medieval. E no centro de tudo isso tem o humor ácido, o caos criativo e a genialidade caótica de Matt Groening. Então, no fim das contas, a gente descobriu isso. Os Simpsons, Futurama e Desencanto são mais do que apenas 3 séries criadas pelo mesmo cara. Eles são partes diferentes de um mesmo quebra-cabeça. Um universo que vive quebrando suas próprias regras, misturando realidades, pulando no tempo, apagando o que já mostrou e revelando novos segredos quando a gente menos espera. Matt nunca fez questão de deixar nada claro. E sinceramente, ainda bem, porque é exatamente nesse caos, nessa mistura de timelines, paradoxos e realidades alternativas que essas séries se tornam tão únicas. Elas não só divertem, elas nos fazem pensar e talvez até desconfiar da nossa própria realidade, tá? Futurama te faz rir com ficção científica, mas também te mostra a morte, o amor e o tempo como tragédia. Desencanto parece um conto de fadas, mas carrega críticas sociais, traumas, guerras e heranças genéticas. E os Simpsons? Bem, os Simpsons são o espelho da nossa vida cotidiana. Um pouquinho exagerada, sim, não vou discordar, mas também assustadoramente preciso às vezes. E bem, é isso. Se você curtiu essa investigação maluca pela cronologia das séries de Matt, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual a sua teoria favorita sobre esse universo compartilhado? É isso, fiquem bem, bebam água e até a próxima. Valeu!